Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é o Grupo Plantio na Palha elege nova diretoria. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o Mário José Maffini, presidente reeleito do GPP, e também o Nestor Eberhardt, que é o vice-presidente eleito. E para começar, começo perguntando para você, presidente reeleito, parabéns aí, né, pela reeleição. O que te motivou, né, a continuar aí na presidência do GPP? Muito bom dia para você, Mário Maffini. Bom dia, Valéria. Olha, a gente iniciou um trabalho junto ao GPP, que é ocupar os espaços e divulgar o agro. E eu acho que a gente fez um bom trabalho na primeira gestão. Anteriormente, eu já estava na diretoria como vice-presidente, então a gente já tinha uma caminhada à frente, né, do GPP. E a gente está fazendo um trabalho lá que está tendo uma bela aceitação na comunidade, que eu acho que é isso que vale. E o Nestor Eberhardt assume agora como vice-presidente, né, Nestor? Como é que foi para você receber esse convite? Você já participava das ações aí do GPP? Bom dia para você também. Bom dia, Valéria. Não, sim, eu participo do GPP praticamente desde a fundação do grupo. Venho de uma família de agricultores e sempre estivemos assim, vamos dizer, meio que na vanguarda desse tipo de movimento. E para mim é, claro, com grande orgulho estar aqui auxiliando nosso amigo Mário nessa missão que é muito importante de divulgar as boas ações do agro aqui na nossa cidade, principalmente, né? Que bom. Falando um pouquinho das missões aí do GPP, para quem ainda não conhece, Mário, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o GPP, né? Qual é a missão do GPP aqui, né, para a nossa região. Bom, o GPP ele foi criado em 1993, ou seja, lá se vão 32 anos, né? Onde um grupo de produtores, na época, que é o Grupo de Plantio na Palha, certo? Quando começou o plantio direto no Brasil. Então havia uma necessidade de troca de informações, porque o plantio direto era uma novidade na época. O que tinha na época, o que era? Preparo do solo com grade aradora, grade niveladora, e aí vinha aquela chuva, os rios ficavam vermelhos, erosão, que foi o grande problema nessa década de 70, 80, 90, quando o nosso centro-oeste começou a ser desbravado. E aí houve essa necessidade de troca de informações. Inicialmente havia uma falta muito grande de eficiência de máquinas. Então, um produtor tinha lá no fundo da fazenda lá uma oficina, ele utilizava lá a sua máquina de solda e adaptava aqueles maquinários que foram inicialmente desenvolvidos e projetados para o plantio convencional, certo? Aquele plantio que usava grade e tal, o solo preparado, e depois pegar esse mesmo equipamento e plantar sem o revolvimento do solo. Você veja bem o desafio que esse pessoal teve pela frente. E aí houve essa necessidade de troca de informações. Os produtores se reuniram, tipo assim, um produtor de determinada região, ele falou, ó, eu fiz isso e deu certo. E deu certo. Ó, eu fiz isso, na minha não deu certo, tive que desmanchar tudo, começar tudo de novo. Então, essa união para buscar soluções. Então, hoje, tudo evolui. Vamos dizer assim, essa etapa, esse degrau do maquinário está vencido. Hoje nós temos máquinas de última geração perfeitamente adaptadas ao plantio direto. E hoje são novos desafios, né, pelo que a gente consegue entender, porque assim, a lavoura ela vai se modificando ao longo do tempo, as questões climáticas, né, vão gerando novos desafios. E até queria perguntar para o Nestor, se o Nestor, como produtor rural, ele vê essa importância do GPP realmente ali na prática, ajudando o produtor rural. Isso realmente acontece nos dias de hoje? Não, com certeza, Valéria, com certeza. Como o Mário vinha falando, então lá nos primórdios do plantio direto, a principal
missão nossa era conseguir domar os equipamentos, vamos dizer assim. Nós precisávamos de equipamentos para que fossem capazes de fazer esse trabalho. Hoje nós lidamos com outra coisa. Hoje nós estamos lidando com o rejuvenescimento de solo. Nós estamos pensando em mais vida de solo. E isso é bom para todos. É bom para o meio ambiente, é bom para o povo e é bom para nós. Porque atinge, eu acho que principalmente a parte mais importante do corpo do homem, né, que é o bolso. É verdade. Então, esse tipo de prática que a gente divulga através do GPP, ele traz exatamente isso. É uma ideia nova de agricultura, um negócio moderno que nós fazemos produzir mais, agredindo menos. E uma das técnicas aí que o GPP sempre defendeu é o plantio direto, né? Até perguntar para você, Maffini, por que essa prática é importante ainda nos dias atuais? Não, é uma prática muito importante e fundamental nos dias atuais. Você veja bem, você trabalhar sem o revolvimento do solo, a gente economiza petróleo, que é o CO2 emitido para o meio ambiente, elimina muitas tarefas, né, de preparo de solo. Quer dizer, eu costumo dizer, né, que nós temos o privilégio, tá, de fazer o plantio na poeira da colhedeira. Ou seja, a colhedeira está colhendo e vem uma nova máquina logo em seguida, simultâneo, plantando. Isso não tem lugar no mundo que tenha esse privilégio. E nós, aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil, temos o privilégio desta agricultura tropical, que não tem concorrência a nível mundial praticamente. Nestor, e você já viu, né, na prática, e acredito que você como produtor rural pode falar até, né, com propriedade de produtor rural sobre a qualidade, né, do solo usando essas práticas e também a produtividade, não é? Não, com certeza. Como eu digo, o solo é um ser vivo, que ele precisa de atividade. E é justamente isso que a gente preconiza, que é ter um solo que esteja sempre produzindo algo. Então, essa prática do plantio direto em si, que consiste em revolvimento mínimo de solo, com cobertura de solo, onde a gente não tem efeito de erosão, onde a gente consegue produzir mais num espaço menor, esse é o básico e é o X da questão. Eu acho que aqui nós matamos o assunto. A gente percebe, né, que o GPP ele está sempre aí atuante, né, em várias situações. Mário, você pode destacar um pouquinho das ações do GPP ao longo desses últimos anos aí que deram bons resultados, principalmente para o produtor rural? Bom, o GPP tem uma participação ativa. Primeiro, divulgar boas práticas para os associados. O que seriam essas boas práticas? Antigamente, a gente estava preocupado com maquinário. Hoje, o modo operacional já está resolvido. A gente está focado em divulgar outras questões. E na agricultura, sempre quando você resolve um problema, você arranja outro. Então, eu costumo dizer que o cobertor é curto, né? Você cobre o pé, destapa o pescoço. Então, a gente está sempre buscando soluções. Então, o grupo de plantio na palha e o plantio direto, ele trabalha em 3 alicerces. Primeiro deles, não revolvimento do solo. Segundo, palhada. Tem que ter palhada, sem palha. Tanto que o grupo plantio é grupo de plantio na palha, certo? E a outra questão é rotação de culturas. Então, nesse quesito rotação de culturas, tanto GPP, Instituto, Embrapa, fundações, universidades, todo o pessoal está voltado a buscar soluções nesses quesitos. E aí, Maffini, eu queria te perguntar, né, o que tem pela frente aí, quais os novos projetos dessa nova gestão do GPP? Bom, é importante você falar sobre isso. Nós temos alguns desafios. O próximo desafio é mostrar para o produtor
produtor fala, ele acredita vendo. E nas nossas reuniões técnicas, a gente tem preconizado boas práticas. Porém, o produtor é muito assediado, ele sofre... O produtor é estrelinha. Então, ele sofre assédio de empresas que querem vender produtos, de maquinários, enfim. E o que nós vamos fazer? Unidades demonstrativas na propriedade rural. Olha, Ou como seja, se fosse um dia de campo. Fazer, vamos dizer assim, aquilo que as boas práticas que o GPP recomenda, né, através da Embrapa, universidade, enfim, o pacote tecnológico que o GPP recomenda, e ao lado o produtor faz o padrão fazenda dele. E em cima disso a gente vai avaliar os resultados econômicos e ambientais. Então é um desafio bastante grande, né? Eu até estou procurando um nome para esse projeto, mas me lembra o projeto São Tomé, né? Ver para crer. E o retorno da Expodinâmica, né? E o retorno da Expodinâmica também, lá no Sindicato Rural, onde a gente tem uma área lá, né? Designada justamente para demonstrar as boas práticas. Produtor rural que precisa vir também para o GPP, né? Essa é uma das missões do vice-presidente, Nestor, trazer aí mais participação do produtor rural? Com certeza, Valéria, com certeza é. Porque assim, a gente tem que deixar bem claro uma coisa, que o GPP, ele vem a ser o braço técnico do Sindicato Rural de Dourados. E então nós buscamos justamente tornar acessível ao produtor as informações que muitas vezes para ele se torna difícil de conseguir. Então, com isso, nós temos parcerias aí com a Embrapa, com a Universidade Federal, com a Fundação MS e outros órgãos de pesquisa, onde nós buscamos essa informação e trazemos para dentro do grupo e tornamos ela acessível. Então, eu convido desde já todos os produtores que tenham interesse em fazer uma agricultura melhor e mais sustentável, que participe conosco junto ao GPP, porque a ideia é que nós façamos cada vez mais esse agro ser mais sustentável, sadio e desmistificar, como eu já falei antes, essa ideia de que o produtor é o ruim. Não, nós estamos aqui, a nossa missão é fazer mais alimentos com menos custo e mais saudável cada vez mais, né? E aí, Mafini, como é que faz para o produtor rural participar, né? Aquele produtor rural que está assistindo aí a nossa entrevista, viu que o GPP é um grupo aí interessante que está trazendo cada vez mais conhecimento, tecnologia, levando isso para o campo, e ele despertou aí o interesse em participar do grupo. Como é que ele faz? Ele acessa os nossos contatos, né? Participando das reuniões. Nós temos reuniões mensais, né? Toda segunda-feira do mês, a gente faz a reunião mensal, onde a gente sempre traz um tema técnico específico para aquela época da safra, vamos dizer assim. Então, é importante a participação. E como eu falei no início, o GPP é troca de experiências. Então, é muito importante o produtor participar e contar para os demais. O nosso grupo não tem visão financeira nenhum, tipo assim, ele não busca, vamos dizer assim, recursos financeiros para benefício próprio. Não, eu faço isso por amor à camisa, não tem salário, não tem nada. Eu faço justamente para quê? Para deixar aí um legado para a comunidade. Quero agradecer, Mafini, a sua participação aqui, né, e também do Nestor. E para encerrar, Nestor, qual o recado, né, que você dá para o produtor rural que está lá, né, tem ainda alguma dúvida sobre os projetos do GPP e também sobre práticas sustentáveis, que é uma questão aí que o GPP sempre vem trabalhando? Não, então, eu quero deixar justamente esse recado, que só frisar o que o Mário já falou aqui,
que nós estamos aqui aprendendo todos juntos sempre. E essa é a ideia. E o mal que eu acho assim, principal do produtor, que o produtor tem mania de ficar muito quieto, muito calado e cada um para si. E nós temos que nos comunicar um pouco mais, justamente como o Mário falou, de conversarmos mais sobre o que deu certo, o que não deu certo, quais são as dificuldades, porque assim, inclusive, nós conseguimos direcionar a própria pesquisa para que trabalhe em nosso favor. No momento em que a pesquisa sabe quais são as nossas dificuldades, eles conseguem também trabalhar melhor. Então, eu deixo o meu convite a todos os produtores que porventura interessar, e eu acredito que vai ter bastante. Vai sim. Então, estamos deixando o nosso acesso. Nossas reuniões são lá no Sindicato Rural, toda segunda-feira do mês, às 19 horas, impreterivelmente, né, Mário? E sempre trazemos um tema importante, um tema do momento. Algo que esteja nos afligindo neste momento. Então, já nós vamos partir para uma nova cultura de novo, né? Vamos entrar de novo num novo ciclo de soja e possivelmente tenhamos palestras, não é, Mário? Com certeza. Nesse sentido, como se fazer cobertura, como se fazer dessecação, como se fazer um bom plantio. Enfim, fica o meu convite a todos os produtores para que venham nos visitar, nos conheçam e trabalhem junto conosco. Nestor Maffini, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E você, produtor, que tem alguma dúvida, pode procurar o Sindicato Rural de Dourados, que você vai receber mais informações de como integrar aí o grupo GPP e também fortalecer essa causa que é bom para todos os produtores rurais. Olha, o bate-papo com o produtor vai ficando por aqui e o Semear MS volta na próxima semana. Até lá!